Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao resumo de aula. Nesse vídeo nós iremos resumir a lição 6, que tem como título A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe e ajude o nosso canal. Deixe também o seu comentário para ganharmos relevância no YouTube. Isso vai nos ajudar aqui na plataforma. E também utilize os nossos vídeos na evangelização enviando para uma pessoa que você conhece. O textuário diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Verdade prática. O homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 7 ao 12, nós não iremos ler. A palavra-chave é masculinidade. Esta lição tem 3 objetivos específicos, quais sejam: mostrar que a masculinidade bíblica provém da criação divina e que suas características passam pela provisão e proteção da família. Segundo, destacar que a erosão da masculinidade tem a ver com a apologia à homossexualidade e com a negligência da responsabilidade masculina. E terceiro, enfatizar a imagem de Boaz como símbolo de uma masculinidade bíblica e equilibrada. Nesta lição nós iremos ver o conceito progressista que rompe com os padrões bíblicos, em especial a desconstrução da masculinidade. Aqui nós vamos ver que uma das formas de fazer isso é relativizando o texto bíblico, o conceito de masculinidade. Nós iremos para o nosso esquema resumo, lembrando que ele fica disponível no final do nosso vídeo. Primeiro ponto, a masculinidade bíblica. O número 1, a criação divina do ser humano. No princípio, diz o texto sagrado, que Deus criou os céus e a terra. E o Senhor, ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem e o definiu pelo sexo, macho e fêmea, homem e mulher. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz a palavra do Senhor: E criou o Senhor Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Note, macho e fêmea diz respeito ao sexo biológico do homem e da mulher. Homem e mulher, o gênero humano, diz respeito ao gênero. Desta forma, essa diferenciação que Deus ele fez no ser humano, o definindo pelo sexo, o fez assim para o complemento do casal na relação sexual, bem como o desempenho de papéis específicos para ambos. Assim, ao criar o ser humano à sua imagem e semelhança, o Senhor também o fez como coroa da criação. O número 2, característica da masculinidade. A Bíblia mostra um conjunto de características que é própria da figura masculina. O papel do homem é de provedor e protetor, segundo a palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, que está no textuário da nossa lição, diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Note, lavrar e guardar são duas funções iniciais que o Senhor colocou no homem: o de prover o alimento e sustento para a sua casa, para a sua família, bem como o de protegê-la. Assim, essas duas funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem e enaltece o amor e o cuidado que a figura masculina tem pela sua esposa, pelos seus filhos, enfim, pela sua família. Em Efésios capítulo 5, versículo 28, nos diz a palavra do Senhor através do apóstolo São Paulo: Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Note a ênfase que o texto dá ao amor do homem pela mulher, como a si mesmo, como ao seu próprio corpo, deve amá-la e cuidá-la. O número 3, a liderança masculina. Outra característica que é própria da figura masculina, segundo a palavra do Senhor, é a responsabilidade de liderar. Da mesma forma que Deus, conforme a Bíblia, é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Isso mostra a liderança, uma forma de proteger a sua casa, proteger a sua família. Conforme lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. O nosso comentarista, ele diz
da seguinte forma: Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem a cabeça da mulher. Um movimento que tem se levantado nesses dias, especificamente da segunda metade do século passado para os nossos dias, é o movimento feminista. Nós colocamos aqui feminismo e masculismo, ou melhor, feminismo e machismo. Note que a raiz da palavra feminismo e machismo vem de macho e fêmea, respectivamente fêmea e macho, dos sexos biológicos, mas que trouxe uma compreensão distinta para o imaginário popular, para a ideia, a mentalidade popular. Feminismo traz uma compreensão de exaltação do sexo feminino, conforme uma compreensão de status, assim, para a figura feminina. E o machismo, uma forma pejorativa, traz essa compreensão na atualidade. Note que é uma forma de dividir o casal ou dividir os sexos, de colocar em prática a luta de classe prevista por Marx no Manifesto de 1848. Um dos propósitos dele era abolir a família. Segundo Marx no Manifesto, para executar ou para colocar em prática este propósito, esse objetivo de abolir a família, ele previa substituir a educação familiar pela educação social dada na escola. E uma forma de ensinar essa divisão para poder cumprir esse objetivo é colocar essas duas figuras um contra o outro. Observe que, segundo a Bíblia Sagrada, não existe na Igreja do Senhor divisão. Essa luta de classe, quando a pessoa aceita Cristo, ela inexiste, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. Em Gálatas capítulo 3, versículo 28, nos diz o apóstolo São Paulo, através da carta aos Gálatas: nisto, em Cristo Jesus, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Machismo e feminismo trazem conotações distintas. É uma forma de luta de classe, de dividir para colocar uns contra os outros. Mas quando o homem e a mulher aceitam a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, não há distinção. Todos nós somos um em Cristo Jesus. A família deve ser preservada. Portanto, Deus criou o homem com funções de prover e proteger a sua família, trazendo assim segurança à sua casa. O segundo ponto, a erosão da masculinidade. O número 1, apologia à homossexualidade. Nesse mundo pós-moderno onde vivemos, a ideologia de gênero tem sido responsável por defender e promover a homossexualidade. Conforme nós já vimos, essas investidas ignoram, por exemplo, as características físicas, biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Nós já afirmamos aqui, mais uma vez, em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que não somente através do conhecimento científico, mas a Bíblia nós fundamentamos através da palavra de Deus. Diz o texto que o Senhor Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, conforme nós mencionamos aqui. Os sexos distintos, macho e fêmea, no gênero humano, homem e mulher. Em Mateus capítulo 19, versículo 4, Jesus ele responde para os religiosos de sua época dizendo: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Note que mais uma vez a Bíblia, através do Senhor Jesus, em Mateus 19, enfatiza ambos os sexos, macho e fêmea. Assim, não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. A sexualidade, dessa forma, a ideologia de gênero incentiva a sexualidade antinatural, mostrada por Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 26. Paulo enfatiza aqui que, como os gentios não têm preocupação de conhecer a Deus, Deus os abandona nas paixões infames. Nem Deus obriga o homem a fazer nada, tem poder para tal coisa, mas não faz. Ele mostra-lhe o caminho e o homem tem que fazer as suas decisões.
Assim nos ensina a palavra do Senhor. O número 2, responsabilidade negligenciada. Em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. A identidade masculina associada à virilidade, por exemplo, de prover e proteger a família, é substituída pelo duplo ânimo. Em Tiago capítulo 1, versículo 8, nos diz o apóstolo: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Assim, os efeitos deste abandono à masculinidade conforme o modelo bíblico são os desajustes familiares e até mesmo o divórcio. O número 3, crise de liderança. A crise da masculinidade, conforme nós enfatizamos aqui no tópico anterior, tem gerado efeitos como o desajuste familiar e o divórcio. Outras causas dessa crise de masculinidade é gerar homens incapazes de liderar. E uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em uma anarquia. Já no tempo do profeta Ezequiel, Deus revela para o profeta que uma das causas do juízo divino era justamente a falta de homens capazes de liderar. Deus procurou um que estivesse na brecha, mas ele não encontrou. Assim, Deus ainda procura esse tipo de homem de liderança na atualidade. Portanto, a erosão da masculinidade é representada pela apologia à homossexualidade, responsabilidade negligenciada e crise de liderança. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. Número 1, modelo de generosidade. Boaz era parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi. Ele é apresentado na Bíblia como um modelo ou um símbolo de masculinidade, conforme o modelo bíblico. Em Ruth, capítulo 2, versículo 1, duas características é apontada para este homem, valente e valoroso. Ruth foi trabalhar no seu campo e Boaz tratou-a com generosidade, ternura e proteção, respectivamente no capítulo 2, versos 11 e 12. O número 2, modelo de responsabilidade. Como falei anteriormente, ele se propôs em casar com Ruth para remir aquela família das suas terras, resgatar as suas terras e remir aquela família. Ele assim mostrou ou demonstrou um senso de responsabilidade conforme a lei mosaica, conforme a palavra de Deus. Em Ruth capítulo 4, versículos 1, 2 e o 9 está na leitura bíblica em classe, diz assim: então Boaz disse aos anciãos, tratando do casamento de Ruth, e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi. Ainda o verso 10. E de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Até aqui. Note que a responsabilidade de Boaz foi em resgatar, remir aquela família, casando-se com Ruth, resgatando as terras do falecido. Desta forma, Boaz ele é símbolo de masculinidade conforme nos apresenta a palavra do Senhor. Diz o comentarista a seu respeito: movido pelo senso de responsabilidade e liderança, Boaz levou o caso aos anciãos. O parente que tinha primazia autorizou Boaz a comprar as terras e se casar com a Moabita. Ele é, então, símbolo de masculinidade enquanto marido, pai e líder exemplar. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, para a conclusão, gostaria de pontuar o que o nosso comentarista fala na conclusão. Deus criou o ser humano com dois gêneros. A diferenciação dos sexos é um princípio determinado pela criação divina. A masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já a desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na diferença e na prática de seus deveres. A masculinidade bíblica exige o autocontrole,
sacrifício e firmeza no caráter, no encargo de suas tarefas. Neste aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou a desempenharem. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.